Olá, aqui é Eleanor Luzes e eu estou nesse vídeo para falar sobre por que muitas mulheres têm muitas perdas gestacionais. Esse fato é um fato que indica uma situação transgeracional. Quantas mortes naquela família foram provocadas e que ficaram impunes? Veja bem, o transgeracional, ele mostra, quer dizer, você tem o DNA contando história de geração após geração, tudo escritinho, geração após geração. Deixa só o seu DNA falar que ele vai contar todas as histórias. Não é gene, é muito pouco gene. E gene, na verdade, é arranjo de proteína. E que, de acordo com essas instruções aqui, esses acordos de proteína mudam. É a epigenética. Você pode mudar esse fato. A primeira coisa que eu aconselho, para cada gestação, hoje, com todo o conhecimento da ciência, especialmente as grandes descobertas do Ian Stevenson, que outros tantos pesquisadores fizeram, onde ele levantou 2.600 casos de reencarnação. E muitos outros cientistas fizeram experiências do mesmo tipo. Rayburn Moore, Wellen van Bach, enfim, há um montão, sem números aí de cientistas em vários países do mundo que já provaram reencarnação. Mas como isso, no Ocidente especificamente, porque só as religiões ditas cristãs são as únicas religiões do planeta que não entendem a existência de reencarnação. O fato é que existe aquilo que os budistas chamam de bardo. O ideal é que você vá numa igreja que tenha uma cúpula, que é de uma tradição da arquitetura egípcia, arquitetura sagrada, e o padre usando mirra, que se usava lá no Egito também, como elemento da eternidade, e aí você dá um nome, numa missa para mortos, dá um nome para essa criança que você vai ter uma intuição, e aí chama essa criança do bardo e fala com ela. Sinto muito, eu não pude. Porque, na verdade, quando houve um aborto espontâneo, houve uma não interação do seu corpo com aquele bebê. Houve uma expulsão, né? E por quê? Aí você, depois que fez uma semana após outra, conversou, chamou para conversar, ficou em pé e ficou conversando com esse ser. E disse para ir para a luz e falou para ficar bem e que você o ama, esteja onde estiver. Você vai liberando do seu campo mórfico, aquilo que o Rupert Sheldrake descobriu, vai liberando do seu campo mórfico esses seres que estão aqui. Porque eles acabam sendo atrapalhadores de que alguém chegue. Muito bem. Esse é um fato que é importante. A ritualização. Segundo fato, trabalhar a transgeracionalidade. Nós dizemos assim, se você assassina uma pessoa ali na esquina, você é um assassino. Mas se você foi para a Segunda Guerra Mundial e matou centenas de pessoas, e na Primeira? E em todas as outras guerras, temos 323 conflitos armados, segundo o barômetro da Alemanha. E aí? Para a biologia, é assassinato do mesmo jeito. E se na minha ancestralidade muitos assassinos ficaram impunes, quer dizer, se foi na guerra, o assassino recebe uma medalha, ele é herói. Mas para a biologia isso não funciona. Funciona é que ele tirou a vida. E outras histórias, estupro, roubo, um monte de outras histórias que todos nós temos
em todas as nossas árvores genealógicas. Nada de estranho. É só olhar o mundo hoje e pensar, ele era bem pior, ao contrário do que se conta, né? Quando existe uma história de ancestralidade muito pesada, há uma interdição de poder vir uma vida. Essa questão é inconsciente do pai e da mãe. Veja bem, a infertilidade é algo que é a dois. Então, quando o homem está muito fértil, a mulher fica mais ácida, meio mais ácido. E o contrário. Quando ela está ovulando muito bem, ou ele não quer ter relação, ou ele produz uma relação com pouco espermatozoide. Portanto, não só na infertilidade, mas também na situação de aborto, também ele tem uma árvore genealógica com problemas muito parecidos, a nível de frequência, semelhantes. E aí, a árvore genealógica é fantástica. O renascimento ajuda bastante. Essa é uma questão normalmente transgeracional. Há uma árvore genealógica que diz dessa família não é mais para nascer ninguém. Nenhum problema. Nada que não dá para resolver. Você simplesmente... Agora, a última moda, se criou a história da trombofilia. E nunca na história da humanidade se deu anticoagulante para mulher grávida. E agora isso está acontecendo. Estão nascendo crianças com muitas deformidades por causa disso. E o estranho é que o laudo de autópsia não confirma nada. Aliás, não foi feito nem autópsia em todos os casos que eu andei investigando. Fato é que há uma proibição. Há alguma situação que eu posso descobrir, escrever, queimar a carta e epigeneticamente mudar esse fato. E isso é muito importante, aceitar. Aceitar há uma fantasia que ainda as pessoas têm de que os ancestrais eram bonzinhos. Os ancestrais eram pessoas de cabeça encanecida, angelicais quase. Não. Nós somos uma civilização em evolução, prestes a dar um salto quântico de qualidade, de respeito. Aprender a respeitar o parto vai mudar muito. Aprender a respeitar a criança, especialmente nos seus 3 primeiros anos de vida, vai mudar muito. Mas essa civilização não existiu até agora. Essa é a civilização que vai existir. Mas todos nós carregamos histórias muito pesadas no nosso DNA. Não está na nossa cabeça, não está no nosso sistema límbico, mas está nos trilhões de células. 95%, agora a gente sabe, 95% de informação escrita, que vai até a época do sânscrito. Está lá. Escreva, escreva. Ritualize as perdas que houveram e escreva, escreva, escreva. Investigue. Vai lá no pêndulo e simplesmente investigue o que há. Qual foi a coisa monstruosa? Aqui no Brasil, foram 300 anos de escravidão. Aqui no Brasil, quando Dom João VI chegou, um monte de gente ficou sem casa. Até hoje ainda está pagando laudêmio por aquele grupo de pessoas que chegaram e foram usurpadores, verdadeiramente, de casas. As histórias de como é que foram feitas as guerras de fazenda, de demarcação de fazenda, as histórias bárbaras que aconteceram aqui no Brasil, não só aqui no Brasil. Imagina, a França chegou, a Europa inteira chegou a ficar lá 100 anos em guerra. 100.
não foi melhor. Muitos de nós somos descendentes de europeus, mas com sobrenome trocado. Porque eles estavam lá fugindo de serem pegos por um crime que cometeram. Essa é a nossa história. Nós estamos... Exatamente a ideia de responsabilizar a nós mesmos por criar uma nova sociedade, onde a educação começa no útero, onde o parto tem que ser digno, um grande ritual de passagem, onde essa criança é sagrada durante os 3 primeiros anos de vida, onde ela define todos os valores para o resto da vida. Aí sim teremos uma sociedade amorosa. Mas até lá, o melhor que desde criança, se você tem filhos pequenos, antes dos 7 anos, o ideal com 5 anos, faz a árvore genealógica, ele não tem tanta barreira em relação ao que vai descobrir. E ele vai descobrir coisas do arco da velha. E isso não é a sua família, isso é a família de todos nós. É da onde nós viemos. Se você faz essa limpeza transgeracional, se você faz a limpeza do seu campo, dos seres que já foram e que ficaram amuados de terem ido, se você faz o renascimento, revive todas as histórias machucadas que você possa ter da sua infância, então se prepara para receber, faz carta convite. Eu já ouvi pessoas dizerem, antes de eu escrever mesmo a carta, só da carta convite está na minha cabeça, a criança veio. Então, isso não é incomum. Há uma intenção. Eu me tornei uma pessoa de frequência mais alta. Há de vir alguém, um ser muito iluminado para a sua vida. Nada é insolúvel. Nós precisamos buscar as soluções adequadas, a aceitação, o perdão. Tudo foi do jeito que pôde ser. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta. Até a próxima.